meditando nas Escrituras, no capítulo de número 26 do Evangelho de Mateus, eu consegui ver pela bondade e sabedoria do Espírito Santo, eu consegui extrair desse texto do capítulo 26 4 atitudes que Pedro tomou, que o levou a negar a Cristo. O primeiro passo se encontra, eu até marquei aqui, do versículo 33 ao versículo de número 35. Pedro diz a Jesus assim: ainda que venhas a ser um tropeço para todos. Olha só, Pedro, na sua imaginação, passou pela sua cabeça que um dia, talvez, quem sabe, Jesus poderia ser uma pedra de tropeço. Olha só o que Pedro pensou, né? Nunca o serás para mim. Olha só a mentalidade de Pedro. Pedro está dizendo: ó, Jesus, tu pode até ser uma pedra de tropeço para outra pessoa, mas para mim não, mestre, porque eu sou o cara. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, Pedro, antes que o galo cante, olha só, Jesus revelando para Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí disse Pedro para Jesus, né? Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O que significa esses 3 versículos? Significa que o primeiro degrau, o primeiro passo, a primeira atitude que levou Pedro a negar o mestre foi a sua autoconfiança. Isso nos traz um exemplo e um ensinamento extraordinário e maravilhoso nas Escrituras. O que o texto está nos ensinando nesta tarde? Nos ensina que jamais deveremos ter uma autoconfiança em nós mesmos. Pedro deixou de depositar esta confiança no mestre, achando que ele era o cara. Ainda achou que Jesus lá na frente poderia ser uma pedra de tropeço para alguém, mas para ele não. Porque ele era o cabra forte. O que eu quero dizer é que muitos têm caído neste erro. Muitos têm depositado uma autoconfiança pela estrutura do seu ministério. Muitos têm colocado sua autoconfiança no corpo de obreiros que eles têm. Muitos têm depositado sua autoconfiança pelos anos de ministério. E nós não devemos cair neste erro. Foi o primeiro passo, o primeiro degrau que levou a Pedro negar o mestre. O segundo degrau está no versículo 40 e no versículo de número 41, que diz assim, eu anotei aqui: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse foi o segundo passo. O segundo degrau que levou Pedro a negar a Cristo. Qual? A inobservância de uma advertência de Jesus.
Pedro não observou aquilo que Jesus tinha advertido: vigiar e orar. Muitos têm caído neste degrau quando levam uma vida sem vigiar no falar, sem vigiar no pensar, sem vigiar no agir. Quantos não têm vigiado em suas atitudes? Quantos, por impulso, tomam atitudes precipitadas, não vigiando, atitudes inconsequentes que lá na frente a consequência vem sobre cada um? Como diz o apóstolo Paulo, aquilo que o homem semear, aquilo ele ceifará. Uns para o espírito e mais outros para a carne. Pedro não observou essa advertência do mestre, nem em vigiar e nem orar. Quantos têm negligenciado uma vida de oração? Quantos têm negligenciado falar com o Senhor? Quantos têm negligenciado ter uma comunhão e uma intimidade com o Mestre através da oração? Este foi o segundo passo que levou Pedro a negar a Cristo. O terceiro degrau está no versículo de número 58, que diz assim. Na verdade, são dois degraus. Dois passos, duas atitudes. Está no versículo de número 58. Que diz assim: mas Pedro o seguia de longe. Seguir Jesus de longe. Por que Pedro seguia Jesus de longe? Com medo dos homens. Com medo do sistema religioso. Com medo do sistema político. Quantos têm seguido Jesus de longe com medo dos homens? E seguir Jesus de longe significa que nós, muitas das vezes, ficamos com medo de represálias, ficamos com medo de consequências, mesmo sendo contrário às Escrituras, muitas das vezes nós ficamos com medo de homens e seguimos Jesus de longe. E o mais interessante, que Pedro seguia Jesus de longe, mas ele esqueceu de um fato. Que ninguém consegue seguir Jesus de longe. Porque seguir Jesus de longe significa que nós tomamos uma atitude. Nós tomamos uma atitude muitas das vezes. Por circunstâncias. Nós tomamos decisões de seguir Jesus de longe com medo. Mas o mais interessante é que diz, mas Pedro seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Com medo do líder religioso. E tendo entrado, sabe o que foi que ele fez? Ele tomou uma outra atitude. Ele foi cometer uma comunhão proibida. Diz o texto, assentou-se entre os serventuários para ver o fim daquela situação. Para ver o fim que iriam dar ao mestre. Ele se assentou na roda dos escarnecedores. Serventuário é diferente de servo. Porque serventuário serve a homens. Serventuário serve a homens para ter em troca a prata, o ouro. Mas servo serve ao mestre por aquilo que o mestre tem para nos proporcionar perdão de pecados. Por isso, servimos ao Senhor por gratidão
por aquilo que o Mestre tem para nos oferecer, por amor ao Mestre. Esses foram os 4 passos. Esses foram os 4 degraus que levaram Pedro a cometer o que ele cometeu. Vamos ver o que ele cometeu? Versículo 70 e versículo de número 72. Diz assim: ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Versículo 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Sabe qual foi a atitude de Pedro? Pelo fato dele, olha só, pelo fato dele ter uma autoconfiança, pelo fato dele não ter observado a advertência de Cristo, pelo fato dele seguir Jesus de longe e pelo fato dele ter uma comunhão proibida, ou seja, se assentar na roda dos escarnecedores, andar com ímpios. Sabe qual foi a atitude? Versículo de número 32. E ele negou outra vez com juramento e disse: não conheço tal homem. Pedro chegou ao ponto de jurar mentindo. Pedro chegou ao ponto de jurar com medo dos homens. Quer ver outro fato que aconteceu? Versículo de número 74. Além dele se esquivar, ou seja, ele saiu de cena. Ele disse: eu não conheço esse Jesus. Ele se esquivou. Só que o versículo de número 74 vai nos revelar outra consequência daqueles 4 degraus. Olha só o que diz o versículo 74. Então começou ele a praguejar. Hein? Pedro praguejou. Pedro falou maldições. Pedro falou palavras de injúrias, falou palavras de blasfêmia, ele praguejou e jurou. E disse: não conheço esse homem. E imediatamente, o que foi que aconteceu? O galo cantou. Se cumpriu uma profecia de Jesus Cristo para com Pedro. Eu imagino o disparo que o coração de Pedro, nesse momento, disparou quando o galo cantou. Aí diz o versículo de número 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E eu vou concluir para que você que está ouvindo, que vai ouvir essa pequena reflexão, eu quero que eu e você entenda nessa tarde que o Mestre é aquele que sabe e conhece todas as coisas. Ninguém fica longe dos olhos como chama de fogo do Mestre. Que nessa tarde, em nome de Jesus, não caiamos neste erro de subir melhor dizendo, descer esses 4 degraus que Pedro traçou na sua vida para negar o Mestre. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.